A maioria das pessoas acredita que as plantas precisam de fertilizante para crescer. Elas não precisam. O que as plantas realmente precisam é de um solo que esteja vivo. E as empresas de fertilizantes passaram décadas convencendo você de que essas duas coisas são a mesma coisa. Elas não são. Fertilizante não é alimento para plantas. É um atalho, um choque químico temporário que força o crescimento, enquanto mata lentamente o solo por baixo. E uma vez que o solo morre, você fica preso. Você tem que continuar comprando mais fertilizante apenas para obter os mesmos resultados. Isso não é jardinagem. Isso é dependência. Hoje vou mostrar como construir um sistema de solo que se alimenta sozinho, sem fertilizantes comprados em loja, sem cronogramas semanais de alimentação, sem insumos caros, um sistema que melhora a cada ano em vez de piorar. E uma vez que você entender isso, nunca mais comprará fertilizante. Vamos começar com a maior mentira da jardinagem moderna. Plantas não comem fertilizante. Plantas comem o que os organismos do solo disponibilizam para elas. Em um solo saudável, bilhões de micróbios decompõem a matéria orgânica e entregam nutrientes diretamente às raízes das plantas. É uma troca viva. As plantas alimentam o solo alimenta as plantas. O fertilizante ignora esse sistema. Ele despeja nutrientes diretamente no solo, em uma forma que as plantas podem absorver imediatamente. Isso parece eficiente, mas cria dois problemas. Primeiro, treina as plantas para pararem de cooperar com a vida do solo. Por que negociar quando os nutrientes estão sendo empurrados à força? Segundo, ele deixa famintos e mata os micróbios que tornam o solo fértil em primeiro lugar. Então, a cada ano, o solo fica mais fraco. E a cada ano você precisa de mais fertilizante para compensar. Isso não é acidental. Esse é o modelo de negócio. O objetivo de um sistema de solo de zero darwins é simples. Você para de alimentar as plantas e começa a alimentar o solo. Porque quando o solo está vivo, o fertilizante torna-se desnecessário. Existem apenas três insumos que um solo saudável precisa: matéria orgânica, cobertura e tempo. É isso. Sem garrafas, sem sacos, sem nomes de marcas. O primeiro pilar é a matéria orgânica. Matéria orgânica é qualquer coisa que já esteve viva. Restos de cozinha, folhas, aparas de grama, borra de café, papelão, cavacos de madeira. Isso não é resíduo. Isso é alimento. Cada pedaço de matéria orgânica que você adiciona torna-se fertilidade futura. Quando a matéria orgânica se decompõe, cria humus. Humus é o que retém nutrientes, retém água e alimenta os micróbios. E a melhor parte, a maioria da matéria orgânica é gratuita. Restos de vegetais, cascas de ovos, borra de café usada, papel toalha, folhas de outono, aparas de quintal. As pessoas pagam para jogar isso fora. Você pode transformar em solo. Você não precisa de uma configuração de compostagem perfeita. Você não precisa de uma composteira rotativa. Você não precisa medir proporções. Você só precisa devolver a matéria orgânica ao solo em vez de enviá-la para o aterro sanitário. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Você pode fazer a compostagem diretamente no local. Em vez de construir uma pilha e esperar meses, você coloca a matéria orgânica em camadas diretamente nos seus canteiros. Restos de cozinha sob o mulch, folhas por cima. Os organismos do solo fazem o resto. As minhocas puxam o material para baixo. Os fungos espalham nutrientes pelo solo. Os micróbios quebram tudo. É assim que as florestas constroem o solo. Sem revirar, sem medir, sem equipamentos. O segundo pilar é a cobertura. Solo nu é solo morto. Na natureza, o solo nunca está exposto. Está sempre coberto por folhas, plantas ou detritos. Quando o solo é exposto, ele seca. Os micróbios morrem. Os nutrientes são levados pela água. As ervas daninhas tomam conta. O mulch resolve tudo isso de uma vez. O mulch pode ser folhas, palha, cavacos de madeira, aparas de grama, papelão triturado, até mesmo ervas daninhas arrancadas e colocadas de volta no solo. O mulch faz três coisas críticas: protege a umidade, regula a temperatura e, à medida que se decompõe, torna-se alimento para o solo.
Pense no mulch como um fertilizante de liberação lenta que não custa nada. Quanto mais grosso o mulch, mais saudável o solo se torna. E aqui está o que a maioria dos jardineiros entende ao contrário. Eles gastam centenas de dólares em fertilizante, mas ignoram completamente a única coisa que realmente constrói o solo permanentemente. Não é complicado, não é caro, e tem sido comprovado em pesquisas universitárias por décadas. A indústria de fertilizantes simplesmente não quer que você saiba o quão simples realmente é, porque o simples não vende garrafas. O terceiro pilar é o tempo. É aqui que as pessoas têm dificuldade. Elas querem resultados instantâneos. O fertilizante promete velocidade. Sistemas de solo recompensam a paciência. No primeiro ano, você pode não ver resultados dramáticos. No segundo ano, as coisas melhoram visivelmente. No terceiro ano, o solo começa a fazer o trabalho por você. E depois disso, ele acelera. Cada estação se baseia na anterior. Não se trata de forçar o crescimento. Trata-se de acumular fertilidade. Da mesma forma que os juros compostos funcionam nas finanças, a fertilidade do solo se acumula ao longo do tempo. O ano 1 constrói a base. O ano 2 a multiplica. O ano 3 a transforma. Agora vamos falar sobre o nitrogênio, porque é aqui que reside o medo do fertilizante. As pessoas entram em pânico com o nitrogênio. Elas acham que as plantas passarão fome sem ele. Mas o nitrogênio existe em todos os lugares. Aparas de grama são ricas em nitrogênio. Borra de café é rica em nitrogênio. Leguminosas fixam nitrogênio diretamente do ar. Você não compra nitrogênio, você o cultiva. Ervilhas, feijões, trevo, ervilhaca. Essas plantas fazem parceria com bactérias que retiram nitrogênio da atmosfera e o armazenam no solo. Isso é fertilidade gratuita, literalmente vinda do ar. Você não precisa colhê-las. Você pode cortá-las e deixá-las como mulch. O nitrogênio permanece no lugar. Isso é chamado de cultura de cobertura e é uma das ferramentas mais poderosas em um sistema de solo de zero Darwin. Culturas de cobertura protegem o solo, alimentam os micróbios, fixam nutrientes e melhoram a estrutura. Novamente, sem garrafas, sem sacos. Agora vamos falar sobre o verdadeiro segredo. Raízes vivas. Raízes vivas alimentam o solo. Mesmo quando você não está colhendo alimentos, as plantas liberam açúcares através de suas raízes. Esses açúcares alimentam os micróbios. Os micróbios trocam nutrientes de volta para a planta. Quanto mais raízes vivas em seu solo, mais ativo o ecossistema se torna. É por isso que o solo melhora mais rápido quando algo está sempre crescendo. Até as ervas daninhas contribuem para isso. Elas quebram o solo compactado. Elas puxam nutrientes de camadas profundas. Elas adicionam matéria orgânica quando cortadas. A diferença entre ervas daninhas e culturas de cobertura é o controle, não o valor. Agora vamos falar sobre o que parar de fazer. Pare de arar. Arar destrói a estrutura do solo. Quebra redes fúngicas que podem levar anos para se reconstruírem. Expõe os micróbios à luz solar e ao ar, matando-os instantaneamente. Arar dá a ilusão de produtividade, mas redefine o ecossistema do solo toda vez. Um solo saudável é em camadas, complexo, vivo. Você não o rasga, você constrói por cima dele. Pare de comprar adubos líquidos. Pare de perseguir deficiências. Pare de reagir. A maioria dos problemas do solo são problemas de transição, sintomas de um sistema se curando. Folhas amarelas, crescimento lento. Geralmente, isso se resolve conforme a vida do solo retorna. O fertilizante trata os sintomas. Sistemas de solo corrigem as causas. Aqui está o que acontece quando você se compromete com isso. Seu solo fica mais escuro ano após ano. Ele retém água por mais tempo durante períodos de seca. As plantas desenvolvem raízes mais profundas e se tornam mais resilientes. As pragas diminuem porque plantas saudáveis resistem a ataques. A pressão de doenças cai porque organismos benéficos superam os patógenos e o trabalho fica mais fácil a cada estação, porque o sistema assume o controle. Esta é a parte que a maioria das pessoas ignora. O objetivo não é cultivar plantas. O objetivo é construir o solo que cultiva as plantas para você. Uma vez que o solo está vivo,
Você para de gerenciar insumos. Você começa a gerenciar sistemas. É assim que as pessoas fazem jardinagem por décadas sem fertilizante. É assim que as fazendas regeneram a terra, em vez de exauri-la. É assim que você quebra a dependência permanentemente. Comprar fertilizante é o mesmo erro que comprar comida superfaturada. É pagar por algo que você mesmo pode produzir todos os anos de graça. A maioria dos jardineiros gasta de 50 a 100 dólares por ano em fertilizante. Para um pequeno jardim, isso é mais de $1.000 em 10 anos. Mas o solo que você constrói uma vez funciona por décadas. O supermercado lucra com a sua dependência. O mesmo fazem as empresas de fertilizantes. Um sistema de solo de zero ROIs não é sobre ser barato, é sobre ser independente. Se você controla seu solo, você controla sua comida. Se você controla sua comida, os preços deixam de importar. Esta é a base sobre a qual tudo mais se constrói. Nos próximos vídeos adicionaremos camadas de sistemas sobre isso. Fertilidade gratuita, alimentação gratuita, ciclos fechados. Mas nada disso funciona sem um solo vivo. Então comece por aqui. Adicione matéria orgânica, cubra seu solo, deixe o tempo fazer o trabalho. E na próxima vez que você estiver no centro de jardinagem procurando fertilizante, lembre-se disso. Aquela garrafa é uma assinatura. Solo vivo é liberdade. Pare de comprar fertilizante. Em vez disso, comece a construir o solo. Se este guia mudou a maneira como você vê a vida sob seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a sabedoria natural que esteve escondida por tempo demais. Cultive sua própria independência. O próximo capítulo de nossa jornada para dentro da Terra se abrirá em breve.